Bem, pessoal, aqui eu peguei um exemplo do livro para fazer e o exemplo basicamente diz o seguinte: um mecânico resfria uma lata de refrigerante colocando-a em um grande caneco de alumínio com massa igual a 257 gramas e adicionando 50 gramas de gelo, inicialmente a menos 5 graus Celsius, à caneca. Se a caneca e a lata estão inicialmente a 20 graus Celsius, qual é a temperatura final do sistema? Aí a gente vai desprezar as perdas de calor ao longo do caminho. Esse problema está um pouquinho diferente aqui do que está na apostila, mas isso não é um problema, né? Eu alterei ele para ficar melhor para mim, eu achei mais didático. Então vamos em frente. Então, uma consideração adicional que eu vou fazer aqui é a lata de refrigerante, que no livro não fala de quanto é, eu considerei que ela tem 330 ml de água, né? Considerando que a densidade da água é 1, então 330 ml de água correspondem a 330 kg de água. Ok, segundas considerações que a gente precisa de fazer são sobre os calores específicos das componentes do nosso sistema. Então a gente tem água, a gente tem alumínio e a gente tem gelo. A gente precisa de considerar essas três coisas. Além disso, visto que a gente tem uma quantidade pequena, relativamente falando, de gelo, numa temperatura que também é relativamente alta, a gente espera que todo o gelo seja fundido, todo o gelo vai liquefazer. Portanto, além das considerações que a gente fez do calor específico do gelo, da água e do alumínio, a gente precisa também de levar em conta o calor latente de fusão da água, porque assim que o gelo atingir 0 graus Celsius, ele vai começar o processo de liquefação. Só que ele precisa de receber uma quantidade fixa, né, de energia para que todo o gelo se liquefaça, como a gente tinha explicado no tópico. Então, isso também precisa de ser levado em conta aqui, que é o calor latente de fusão da água. Ok, então, seguindo em frente, a gente vai considerar que no equilíbrio térmico, a temperatura T, que é a temperatura de equilíbrio, é alcançada e não há mais transferência de calor entre os corpos. E isso implica que a soma de todos os calores transferidos entre os corpos, no final tem que ser zero. Quer dizer que o refrigerante e a caneca que estão sendo resfriados, né, eles estão cedendo calor, é, junto com o calor que está sendo cedido ao gelo, tudo isso no final vai ser zero. Ok, então a gente vai olhar separadamente para cada componente. O calor transferido pelo refrigerante vai ser igual à massa de água, né, que a gente está considerando que é só água, vezes o calor específico da água, vezes o ΔT, que vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial, a temperatura da água. Caneca tem uma equação similar, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com as massas da caneca e a massa e o calor específico da caneca também. E por fim, a gente está olhando para o calor transferido pelo gelo, que vai ser igual a massa de gelo vezes o calor específico do gelo, vezes a diferença de temperatura que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que considerar a diferença de temperatura entre o gelo, a temperatura atual do gelo, e a temperatura em que o gelo começa a se fundir, mais o calor latente do gelo, né? O calor necessário para fazer o gelo fundir, mais a contribuição agora do gelo, da massa de gelo, que ficou líquida, né? Então agora a gente vai considerar o calor específico não mais do gelo, mas da água, né? Cuja temperatura, ΔT, vai da temperatura final menos
a temperatura inicial do gelo, que é de 0 graus Celsius. Ok? Beleza. Levando isso em conta, transferindo essas equações para a equação inicial, essa equação aqui, a gente chega na seguinte equação nova, né? Que a gente, por fim, pode isolar T e resolver, que a gente acha o valor de 8,3 graus Celsius. E isso acaba esse exemplo.